Capítulo 17 Mediunato. Joaquim Ribeiro, abnegado mentor espiritual, abraçara o compromisso de ajudar os desafortunados. Visitava periodicamente as regiões sofredoras, conclamando as almas necessitadas de reajuste para a reabilitação no caminho do bem. Dedicado servidor, jamais desanimava. Para todos, enviava palavras de esperança e esclarecimento. Afabilidade e ternura abençoavam-lhe o trabalho repleto de luz e desprendimento. Entretanto, aguardava o dia em que a providência divina lhe permitiria o retorno à terra para, ao lado dos irmãos em humanidade, irradiar as doces palavras do Evangelho, contribuindo para a transformação do planeta. Certa vez, quando laborava na tarefa de amparo e socorro, deparou-se com um grupo de espíritos bastante renitentes e endurecidos. Caberia convidá-los para a reencarnação, ofertando valiosa ferramenta de trabalho, a faculdade mediúnica. O mentor, assessorado por dedicada equipe de cooperadores espirituais, reuniu a pequena multidão, encheu-se de ânimo e começou a palestra com estas palavras. Caros amigos, eis que o progresso nos conclama para o retorno à carne, para a continuidade de nossa espiritualização. Os que estão nesta zona de dores e sofrimentos devem deixar o personalismo e buscar a iluminação através dos próprios esforços, despojando-se dos sentimentos inferiores. Aqui, crimes hediondos, ali, exploração das criaturas humanas, acolá, obsessores cruéis. O momento é de pensar no futuro, a hora é de recomeço e o Senhor da vida oferece a reencarnação como abençoada oportunidade de reparação, aprendizado, progresso e grande possibilidade de vitória no porvir. Nosso desejo é que todos os presentes, padecentes dos mais variados sofrimentos, nas mais diversas torturas morais, compreendam a gravidade do momento. Estamos programando a volta dos que estão preparados para a recomposição de si mesmos, os desejosos em abandonar o homem velho e construir um homem novo. E, para isso, a lei divina concederá um valioso maquinismo de ajuda para o processo de recomposição e aprendizado. A faculdade mediúnica é valiosa ferramenta de espiritualização humana. Os que aceitarem o trabalho nesse campo terão a sublime oportunidade de servir à causa cristã. É preciso, no âmbito das reparações, esquecermos de nós mesmos, pensando no bem-estar do outro, sairmos do casulo do egoísmo e da vaidade, abrindo as asas para a própria libertação, que deve ser a consequência de uma vivência evangélica. Um dos espíritos, habitante do plano inferior, interrompeu a fala do mentor, protestando, de maneira mordaz, nestes termos. A mediunidade nos dará a possibilidade de aparecermos socialmente? Poderemos utilizá-la para interesses financeiros? Será concedida a nós a capacidade de lotar auditórios com nossos recursos psíquicos? Poderemos publicamente dar testemunho de vidência, audição mediúnica e de uma série de outros fenômenos? Teremos, como mentores, grandes personalidades da história? Nossos nomes ficarão para sempre na mente das criaturas humanas, nos livros de pesquisas, nos tratados das ciências do paranormal? Por acaso seremos exaltados como missionários? Seremos? Seremos? O espírito amigo, compadecendo-se de tanto orgulho, sarcasmo e vaidade, explicou. Não, meu irmão.
Sabes da impossibilidade das tuas colocações. Ninguém conquista planos superiores, tendo no coração a presunção e nas palavras a ironia ferina. A mediunidade é sempre mecanismo que deve ser aplicado em benefício das pessoas necessitadas, gratuitamente, como ensinou Jesus. O médium deverá, para a vitória de sua tarefa, trabalhar na mais absoluta discrição, a fim de que a vaidade não lhe destrua a oportunidade de trabalho. Quanto à divulgação dos nomes, lembremos o mestre Nazareno, que a mão esquerda não saiba o que dá à direita. Devemos nos ocultar exaltando em trabalho o Messias de Deus. Agindo dessa forma, alcançaremos tesouros na vida espiritual. Neste instante, o emissário do amor foi novamente interrompido pelo espírito revoltado, que bradava no ambiente estas palavras. Então não queremos tua oferta. Desprezamos a mediunidade que nos ofereces. Odeio o anonimato. Quero a notoriedade. Retorna tu à terra. Para de indicar o caminho da redenção aos outros e percorra-o primeiramente. Já que irradias tamanha benemerência, por que não te matriculas nos círculos da carne e trabalhas com a mediunidade no mais completo anonimato? Tu não és superior ainda, nem luzes vemos em torno de ti. Trilha o caminho que nos apontas, dá-nos o exemplo. Cristo morreu por nós, e tu, renascerás por nós? Sua fala provocou risos na multidão, e logo a gritaria se fez. Parecia um bando de suínos presos na pocilga dos pensamentos insanos. Não queremos a mediunidade, esbravejavam alguns. Abaixo a faculdade mediúnica, diziam outros, num barulho ensurdecedor, envolvendo-nos a todos em terríveis vibrações. Joaquim Ribeiro, o emissário da luz, com olhos lacrimosos, lamentava a rejeição do convite, compadecendo-se da ignorância, sentindo fluidicamente a animosidade que partia deles, pelo simples fato de terem sido conclamados para o crescimento espiritual. Os sofredores deveriam estar em festa pela oportunidade do resgate. Diante do tumulto provocado por alguns agitadores espirituais, o orientador do progresso deu ordem enérgica, solicitando silêncio, atraindo a atenção da Assembleia, que se calou de imediato. O sublime tarefeiro colocou-se em posição onde todos pudessem vê-lo e ouvi-lo, iniciando sua fala com estas colocações. Caros irmãos, nosso desejo é o do companheiro que almeja ajudar com amor os que se desviaram do caminho. Não nos sentimos superiores nem perfeitos. Entretanto, queremos crescer juntos, ajudando-os no que for possível. Contudo, o amor divino nos solicita fraternidade e ensino pelos próprios exemplos. Desta forma, desejando auxiliá-los imensamente, eis que diante de todos anuncio: retornarei brevemente à terra. Trabalharei com a mediunidade, socorrerei espíritos necessitados, trilharei os caminhos de espinhos, se necessário for, para que outros irmãos possam verificar que não há amor maior do que dar a própria vida pelo semelhante. Após o anúncio, do peito do benfeitor partiram luzes de amor e compreensão, que envolveram a Assembleia nas mais profundas vibrações. Neste interim, muitos conversavam entre si. Não acredito. Ele retornará ao planeta? Que coragem! Que capacidade! Está realmente testemunhando, mostrando que os superiores, além de amar sinceramente, não indicam apenas o caminho para os desventurados, mas, sobretudo, os ajudam a caminhar. Verificando que nada mais poderia ser feito para estimulá-los à reencarnação, o mentor colocou-se em prece pronunciando, emocionado, esta oração. Pai,
Quantas vezes desejamos acolher como filhos os irmãos que se desviaram na jornada? Quantas vezes desejamos retirá-los da ignorância e fracassamos? Perdoa as falhas deste pequeno servidor e, já que meu empreendimento faliu e não consigo ser útil a estes que o Senhor me confiou, permite-me o retorno à terra, onde, certamente, terei mais chance de servir, onde, provavelmente, encontrarei os desejosos de uma palavra amiga, os que precisam de um afago, um diálogo, ou, então, aqueles a quem poderei falar da minha dor por não conseguir tocar o coração daqueles que tanto prezo. Perdoa-me se ainda trago comigo certas imperfeições, impedindo teu trabalho, e desculpa-me ainda as lágrimas que embargam minha voz neste momento sublime e respeitoso em que me dirijo a ti. Gostaria que minha missão fosse bem-sucedida, mas penso ser preciso retornar ao mundo, sofrer com os necessitados, para desenvolver a sensibilidade das palavras, a fim de conseguir tocar o coração dos meus irmãos. Assim, Senhor, por acréscimo de misericórdia, lança teu olhar para este servo infeliz e concede-me a mediunidade para que meu exemplo, numa vivência essencialmente cristã, possa demonstrar que a faculdade mediúnica não é capacidade punitiva, não é castigo, mas, sim, bênçãos de trabalho e autoiluminação. Se me permitires o renascimento na esfera terrestre, faze com que minha vida seja materialmente pobre. Entretanto, que do meu próprio trabalho possa retirar o básico e necessário para a minha sobrevivência, possibilitando-me o testemunho e aperfeiçoamento no campo do espírito, evitando, assim, o orgulho e a vaidade que me poderiam retirar da senda da verdade. Concede que minha alma encontre a razão da minha vida no socorro aos necessitados, semeando amor e consolo, cumprindo teus sagrados desígnios, segundo os quais o mais forte, em qualquer campo, deve ajudar o mais fraco. Permite, por caridade, ter o Espiritismo como força esclarecedora e disciplinadora das minhas possíveis capacidades medianímicas, facilitando-me o trabalho. Concede ainda encontrar-me com pessoas lúcidas doutrinariamente para me apoiarem e incentivarem ao estudo constante da doutrina dos Espíritos e à prática ininterrupta da caridade. Que não me sobre tempo para o lazer, que tenha a mediunidade como esposa e companheira da caminhada. No meu caso, desejo cultivar o celibato, a fim de ocupar todo o meu tempo com a boa nova na terra, acolhendo como filhos queridos todos os que se me apresentarem corroídos pelos mais diversos sofrimentos. Sublimarei as forças sexuais da alma, trabalhando com amor em benefício da humanidade, disciplinando equilibradamente os instintos que a carne, providencialmente, lega à espécie humana, canalizando as energias genésicas para o labor no campo do bem. Farei das potencialidades espirituais que porventura me concederes um farol alimentado por Jesus e direcionado para os encarnados e desencarnados, iluminando-os e amparando-os com o sagrado intercâmbio entre as duas realidades da vida. Não te peço privilégios, não te solicito proteção especial. Rogo-te apenas poder caminhar lado a lado com os excluídos, marginalizados, os pobres, enfermos, deficientes, os famintos, a fim de ampará-los por meio da caridade e das faculdades espirituais em teu nome. Dá-me, por fim, o anonimato absoluto,
para que somente Jesus seja exaltado como teu grande médium, além de nosso guia e modelo. E quando minha alma sentir-se melancólica, quando os reveses do mundo aparecerem, quando a inveja e a ingratidão me visitarem e a solidão vier me ver, dá-me da tua companhia, lembrando-me que Jesus, teu Filho dileto, nasceu no silêncio de uma estrebaria, não teve a compreensão dos seus compatriotas, sorveu o cálice amargo da traição e morreu fisicamente, nos legando tuas leis eternas, ressurgindo em espírito e verdade, testemunhando a imortalidade da alma, cravando teu eterno amor nos corações humanos. Atende às minhas súplicas, pois que estou decidido a suportar o peso dos testemunhos, a iluminar quantos se aproximarem de mim e a fazer da mediunidade um mediunato de luz. Terminada a prece, uma pleiade de espíritos celestes vieram do mais alto e se colocaram ao lado do admirável servidor, como que autorizando seu retorno aos círculos da matéria densa. A assembleia de desventurados estava atônita. Durante a prece do benfeitor, que se transfigurou por completo, os espíritos endurecidos puderam ver a grandeza espiritual daquele que, apagadamente, discretamente, os convidava para o trabalho, e muitos choraram de vergonha e arrependimento. O mentor, que se convertera num imenso foco de luz, dirigiu o olhar para a pequena multidão, fitou-os demoradamente, abençoando-os com os olhos marejados, pedindo ao Supremo Criador que não os desamparassem. Em seguida, ladeado pelos mensageiros celestes, deixava pouco a pouco as regiões sofredoras. E o que aconteceu não se esquece jamais. Os 300 espíritos que compunham a conturbada assembleia tiveram o âmago do ser tocado pela prece e disposição de Joaquim Ribeiro. Entreolharam-se firmemente, levantaram-se decididos, vislumbraram um mentor que cabisbaixo se despedia do ambiente, notaram-lhe a evolução e proteção espiritual e, porque estivessem profundamente emocionados, seguiram firmes, a passos largos, numa fila indiana, em direção do emissário do progresso, sem pronunciarem uma única palavra. Todos ficamos espantados e emocionados. O incansável tarefeiro converteu, de uma só vez, 300 almas que despertaram para a extraordinária oportunidade da reencarnação, assumindo as capacidades psíquicas como ferramenta libertadora, agradecendo em pensamento ao mentor amigo que lhes servia de estímulo, guia e modelo para o sublime trabalho com a mediunidade rumo à redenção. Quanto a nós, colocamo-nos no final da fila, agradecemos a Deus pela oportunidade da convivência com o querido Ribeiro, comprometendo-nos a dar continuidade de tão delicada tarefa nas regiões sofredoras, somente enquanto o nobre servidor estivesse espalhando as sementes do Evangelho e do mediunato no abençoado educandário terrestre.